Aqui é Nelson Barreto, falando direto de Roma, dia 5 de outubro de 2019. Realizou-se hoje a Convenção Internacional sobre o Sínodo da Amazônia, feito pelo Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Começou com a apresentação do príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, falando sobre a psicose ambientalista. Logo depois, cacique Jonas Marcolino, do Chauá, lá de Roraima, da Raposa Serra do Sol, explicou como a teologia da libertação dos novos missionários destruiu toda a convivência dos índios na Raposa Serra do Sol, jogando os índios contra os proprietários rurais, contra os fazendeiros, e incitando inclusive ao roubo, ao corte da cerca, ao roubo do gado, e espalhando ódio contra os brancos e disseminando as aldeias indígenas para poder conquistar todo o território. Infelizmente, o governo socialista do PT e a Suprema Corte na época não ouviu a maioria dos indígenas, que representavam 70% da população. Depois falou o climatologista Dr. Luiz Carlos Baldissério Molion. Mostrou todos os mitos do aquecimento global e também sobre a Amazônia, mostrando como a Amazônia, ao contrário do que fala o instrumento Labores, que se houvesse um corte da floresta, interferiria no clima da América. Mostrou para o A mais B que a Amazônia absorve a umidade que vem do oceano e não espalha a umidade pelo continente. E depois mostrou vários fatos, não com isso defendendo a extinção da floresta amazônica, apenas mostrando que não é o pulmão do mundo e não tem essas mentiras que são espalhadas pelos ambientalistas radicais. Falou depois o Sr. James Bascom, representante da TFP norte-americana, mostrando como é que já em Marx e Engels estavam as sementes do ambientalismo, com vários textos muito interessantes mostrando como é que do comunismo eles iam chegar no ambientalismo. A tese do professor Plínio Corrêa de Oliveira, de que da terceira revolução estava nascendo a quarta revolução tribalista. Motivo dele escrever o livro Tribalismo Indígena, Ideal Comum no Missionário para o Brasil no século XXI. Uma obra profética de Plínio Corrêa de Oliveira que mostrava já esse comuno missionários. Teve uma assistência muito grande, de pessoas de muitos quilates. Na parte da manhã foi o cardeal Raymond Burke, e na parte da tarde, o cardeal alemão Walter Brandmiller. À tarde também falaram vários teólogos, o professor Roberto de Mattei, o Sr. José Antônio Ureta, mostrando todos os erros teológico do instrumento Labores em preparação para o sínodo, que em vez de dar à igreja espelhar o rosto de nosso Senhor Jesus Cristo, queria espelhar o rosto da Amazônia. Isso seria uma inversão de ordem das coisas. O professor de Mattei mostrou exatamente o que eram os povos indígenas antes da ação benfazeja da igreja
quando seguia o Evangelho. Então, antes de receber os Evangelhos, a América era um verdadeiro genocídio de antropofagia. Alguns historiadores calculam em mais de 100 mil vítimas humanas por ano eram feitas aqui no Brasil. No Brasil não, na América, desde os astecas até a América do Sul. E antropofagia, vários outros vícios que eles mantinham, guerras contínuas, etc. E terminou não com um desânimo, mas com uma chama de esperança, que a igreja vai ultrapassar todas essas heresias, todos esses erros, e novamente a luz da verdade, a luz da fé, vai prevalecer sobre a Santa Igreja, apesar do sínodo que começa amanhã, dia 6 de outubro. Um abraço, boa noite.